Muito obrigada por estarem aqui todos. Eu vou dar uma breve introdução sobre o webinar, sobre como é que se vai processar. Eu sou Ana Matias. Penso que a maior parte das pessoas que aqui está, pelo menos que eu esteja a ver, já participou num ou outro webinar da Siena, por isso nada será novidade, mas nós mantemos-nos disponíveis para esclarecermos aqui algumas questões. Então, eu sou a Ana Matias e comigo está o Gonçalo Carvalho. Nós somos da Siena. A Siena é uma ONG de conservação marinha, conta já com 15 anos de existência. Temos-nos focado em muitos assuntos. No início começámos por nos focar essencialmente nas pescas e na implementação da política comum das pescas em Portugal e na União Europeia. E temos alargado progressivamente o nosso âmbito de trabalho a outros assuntos como o lixo marinho, como áreas marinhas protegidas, como também transporte marítimo e agora mais recentemente também políticas climáticas. Este webinar que nós hoje aqui vos trazemos é sobre aquilo que tem sido o acompanhamento, o nosso acompanhamento e de outras organizações nossas parceiras, mas o nosso acompanhamento daquilo que tem sido a implementação da política comum das pescas nos últimos 7 anos. Vamos dar um breve contexto sobre como é que esta política foi feita, quais é que são os objetivos e, acima de tudo, que lições então é que foram aprendidas e que têm sido aprendidas e apreendidas, na verdade, pelas ONGs com quem temos trabalhado. E gostaríamos então, vamos iniciar este webinar com uma apresentação, vamos tentar que seja o mais breve possível para termos muito tempo para conversar convosco. Vamos ter uma apresentação, vamos dividir entre mim e o Gonçalo e depois a seguir, como normalmente, abrimos aqui o espaço a uma discussão. O webinar vai decorrer em português, como já perceberam, e nós disponibilizamos aqui em baixo no vosso ecrã, se forem cá em baixo, à caixa do Q&A, podem colocar lá as perguntas. Nós pedimos que o coloquem mesmo no Q&A, porque pode acontecer nós perdermos no chat. Se muitas pessoas começarem a escrever no chat, nós podemos perder as perguntas e elas vão andando para cima, e no Q&A elas ficam mais organizadinhas e nós conseguimos ir lá e responder por ordem de aparecimento, neste caso. Vamos tentar responder a todas, tentar gerar aqui uma discussão interessante. Se não conseguirmos responder a tudo, estamos disponíveis por e-mail, por outras formas, como quiserem chegar-nos. Os nossos e-mails também serão disponibilizados. Dizer apenas que este webinar está a ser gravado para depois o disponibilizarmos no nosso canal de YouTube, como de resto temos feito com os outros webinars todos. E acho que podemos começar. Gonçalo, estou a esquecer-me de alguma coisa? Não? É isto, não é? Ok. Então eu vou começar aqui por partilhar. Eu não vos disse, mas vocês não conseguirão falar, portanto, falar oralmente, vamos dizer assim, mas tudo o que quiserem dizer, escrever, sugerir, comentar, o que for, podem fazer no Q&A e nós tomaremos boa nota. Vou partilhar então aqui o meu ecrã. Partilhar aqui o meu ecrã. Ok. O meu ecrã já está a ser partilhado, não já? Já está, não está? Está. Vou empurrar isto aqui um bocadinho para cima. Então, como estava a dizer ao início, este webinar aparece não por acaso, porque nós já estamos em abril, depois de 2020, que foi o prazo estipulado para ter todos os estoques da União Europeia a serem pescados a níveis sustentáveis, e nesta altura fez-nos muito sentido então fazer este webinar sobre aquilo que têm sido as aprendizagens que temos feito ao longo destes anos de implementação da política comum das pescas. Aquilo que também é importante dizer é que estas lições foram compiladas com a ajuda de muitos outros colegas que trabalham connosco noutros Estados-membros e que têm mais ou menos as mesmas experiências que nós. Claro que há algumas diferenças consoante os países em que trabalham e consoante as interações que têm, mas nós consideramos que estas lições são gerais e achamos que será muito importante debatê-las e trazê-las também aqui um bocadinho para o contexto português, e é nesse sentido que aparece aqui a nossa apresentação, que eu não estou conseguindo mudar. Ok. Resumidamente, aquilo que vai ser aqui a nossa viagem através deste webinar, nós vamos dar um breve contexto. Eu darei um breve contexto sobre a política comum das pescas e a sua elaboração e a sua implementação, e depois o Gonçalo irá terminar à partida com as tais lições que adiante já, que são 8, e podemos depois mais tarde discuti-las um bocadinho mais a fundo.
o que é que surge aqui? Portanto, em 2014, aliás, em 2013, a nova política comum das pescas foi reformada e foi implementada no primeiro dia de 2014 e foi, no geral, foi vista pelas ONGs como uma vitória em relação àquilo que eram as disposições da anterior política comum das pescas. Porquê? Porque representou um paradigma, uma mudança de um paradigma, melhor dizendo, e continha pela primeira vez um enunciado muito claro sobre metas ambientais, nomeadamente o quê? Prazos para o fim da sobrepesca, que vai ser assim a principal coisa que nós aqui iremos falar. Depois, referências muito claras à abordagem ecossistémica e precaucionária, também falaremos um pouco deste conceito de abordagem precaucionária, e as perspectivas a longo prazo que foram introduzidas pelos planos plurianuais que, além desta perspectiva de longo prazo, também pretendiam implementar uma perspectiva de regionalização. Portanto, haver uma melhor adaptação das medidas que eram tomadas a cada região dos mares europeus. Como vos disse, o artigo sobre o qual nós trabalhámos mais, vou dizer afincadamente, nestes últimos anos, foi o 2.2, que estabelecia, não é preciso estarmos aqui também a ler isto tudo, mas interessa aqui ressalvar aqui uma questão fundamental, que era que este artigo 2.2 estabelecia que até 2015 todos os estoques deviam estar a ser explorados com base no rendimento máximo sustentável, o MSY, como a maior parte de vocês o conhecerá de certeza. Portanto, isto deveria ser atingido até 2015, se possível, e aquilo que nós chamamos um deadline mais estrito, até 2020, o mais tardar, para todas as unidades populacionais. Portanto, 2020 era aqui o prazo máximo para ter então estes estoques todos a serem explorados no rendimento máximo sustentável. O que é que também aqui aparece que era muito importante, o artigo 3º, que falava precisamente da utilização e da incorporação dos melhores pareceres científicos disponíveis na tomada de decisão sobre cotas e sobre limites de pesca. O que é que tem sido muito do nosso trabalho, das ONGs com quem nós temos trabalhado e do nosso nestes últimos anos, é demonstrar por variadas formas e por diversas vias que recuperar os estoques, portanto esta PCP aparece ao fim de décadas e décadas de sobrepesca e de alguma gestão ineficaz. Portanto, o que nós percebemos é que recuperar os estoques teria benefícios ambientais, logicamente, mas não só, teria também benefícios sociais e económicos. Isso poderia permitir uma melhor sustentabilidade social e económica das populações que dependem diretamente da atividade pesqueira, mas não só, também de todos os cidadãos, como qualquer um de nós, que dependem do bom estado do ecossistema. Em 2019, no final de 2019, houve aqui um colega nosso de uma outra ONG que publicou um artigo que está disponível no nosso site, que explicava precisamente por que razão é que as cotas existem. Portanto, ele elencava variados pontos sobre por que razão é que é importante que as cotas de pesca existam e, mais do que tudo, não cedam os pareceres científicos. E algumas das razões que o Griffin, este nosso colega, apresentava, e nós depois podemos partilhar este paper, tal como outros que vamos falando aqui, podemos partilhar com todos, o que ele dizia precisamente era este tipo... será mais fácil capturar o pescado. De que forma? Se houvesse estoques mais abundantes, será mais fácil capturar o pescado e isso iria diminuir o número de saídas de pesca, logo isso iria aumentar o rendimento associado dos pescadores. Também, não surpreendentemente, aquilo que ele concluiu é que estoques mais abundantes irão gerar capturas maiores do que as atuais, também faz sentido. E acabar com a sobrepesca, e isto é uma narrativa que tem sido um bocadinho mais recente e que tem sido bastante consensual também entre as ONGs, é que acabar com a sobrepesca é uma das formas que nós temos mais direta, mais efetiva de melhorar a saúde do oceano. E porquê é que isto é importante? Porque se nós melhoramos a saúde do oceano, nós aumentamos a sua resiliência e a forma como o oceano irá reagir, ou a forma como o oceano irá lidar com as alterações climáticas, neste caso em que estamos a atravessar uma crise climática bastante sem precedentes, portanto a forma que nós temos de melhorar a saúde do ecossistema seria retirar as ameaças que lá estão, nomeadamente através de estabelecer cotas de pesca dentro daquilo que é o aconselhado pela ciência, e isso iria facilitar a forma, ou melhorar a forma como o oceano lida com fenómenos extremos, como sejam alterações climáticas ou mesmo até a poluição.
Outros conceitos que aparecem aqui na PCP é também a abordagem precaucionária, que tem sido aplicada a muitos outros contextos que não apenas as pescas, e que eu penso que a maior parte das pessoas que nos estão a ver está familiarizada com aquilo que é o conceito de uma abordagem precaucionária, e se tem visto as nossas publicações nos últimos anos, nós também batemos muito nesta tecla, porque de facto é muito importante que, na ausência de conhecimento, se tenha uma abordagem mais precaucionária, mais conservadora, para garantir que aquilo que nós não conhecemos não está a ter efeitos, lá está, desconhecidos, que nós não estamos a conseguir medir e que, portanto, podem ter efeitos muito amplos sobre o ecossistema. Depois, lá está, o rendimento máximo sustentável, que vamos falando muitas vezes e vamos falar muito também ao longo deste webinar, que é referente à captura, à maior captura média que pode ser obtida de uma unidade populacional sem ter impacto no longo prazo no tamanho daquela população. E o MSY, portanto o RMS neste caso, é uma componente, sempre foi uma componente essencial da política comum das pescas. Sobre o processo de estabelecimento das cotas, aquilo que nós podemos falar aqui, depois também voltaremos a isto nas lições, portanto não vou perder aqui muito tempo, é como é que isto acontece. Nós temos o ICES, que faz as recomendações, que faz as propostas daquilo que devem ser as cotas para o ano seguinte. A seguir, a Comissão, portanto, uma das três entidades da União Europeia, neste caso a Comissão Europeia, lança uma proposta. Geralmente esta proposta já é um bocadinho acima, por vezes, já é um bocadinho acima daquilo que são as recomendações do ICES, portanto já não estão totalmente em linha com as recomendações científicas, e a seguir entra o Conselho Europeu, portanto o Conselho Agrifish, que é o Conselho constituído pelos ministros das pescas e da agricultura dos Estados-membros, que decidem numa reunião que dura à volta de 2 dias, às vezes um bocadinho mais, em dezembro, geralmente, mesmo no final do ano, que decidem então entre si quais é que vão ser as cotas do ano a seguir. Esta exclusividade do Conselho e esta falta de, muitas vezes, de transparência daquilo que se passa nas reuniões do Conselho são umas das principais pedras de toque que as ONGs têm falado muito nos últimos anos, porque efetivamente entende-se que está a prejudicar o processo de decisão e, no limite, está a prejudicar aquilo que é o bem-estar comum e o bem comum que é o oceano. Depois ainda existe aqui uma outra camada de complexidade, que é há vários estoques da União Europeia que são decididos com países terceiros, como seja, por exemplo, a Noruega e mais recentemente o Reino Unido. Portanto, países que não estão obrigados legalmente a respeitar a política comum das pescas, mas essa também será uma das lições que o Gonçalo a seguir falará. Esta é a principal imagem que nós gostaríamos que as pessoas aqui ficassem, que é, portanto, nós temos aqui, acho que conseguem ver a legenda, está pequenino, mas acho que se consegue ver, nós temos as barras vermelhas, que são o número de stocks que estão sujeitos a sobrepesca, portanto, os limites de pesca foram estabelecidos acima dos pareceres científicos, e o que é facto é que tem havido um progresso positivo, isso é notório, efetivamente, porque nós conseguimos ver que esta barra vermelha tem estado sempre progressivamente a baixar. Isto agora foi um bocadinho diferente agora em 2020, mas depois também podemos, em 2020 sim, depois podemos falar um bocadinho mais sobre isto, mas o que isto nos deixava antever, e nos deixou antever, é que o progresso não foi suficientemente rápido, vamos dizer assim, porque se nós sabíamos que em 2020 tínhamos que ter esta barra vermelha inexistente, o que sabemos hoje é que isso não aconteceu. E este webinar serve precisamente para nós falarmos sobre porque é que isto aconteceu e o que é que nós podemos, acima de tudo, aprender daqui para a frente. Depois, mais tarde, podemos voltar a este gráfico para falarmos um bocadinho mais sobre ele, em mais detalhe. Gonçalo, estás aí? Obrigado, Ana, por esta introdução, esta contextualização. Boa tarde a todos e todas novamente. Portanto, basicamente é o que a Ana disse, este trabalho que a Siena também acompanhou durante estes anos todos, foca-se de facto muito no artigo 2.2 e naquilo que era um objetivo consagrado legalmente, de forma muito objetiva na política comum das pescas. Obviamente que a Siena em particular, mas muitas outras organizações trabalharam e trabalham em muitas outras dimensões da política comum de pesca, mas de facto hoje vamos focar-nos nisto, que temos de facto tentado acompanhar todos estes anos, até porque era algo muito concreto e algo
aparentemente fácil de quantificar e com benefícios sociais, económicos e ambientais reconhecidos. E eu, portanto, vou falar agora então destas lições que dizem respeito a este processo todo, a todos estes anos, e não especificamente a um ano em particular, ou a um país em particular, mas a nossa intenção é que depois vocês possam fazer perguntas para nós podermos detalhar alguns destes pontos que vamos lançar e eventualmente também concretizar mais em Portugal ou nas organizações regionais de pesca, é o que vocês entenderem. Mas pronto, para vos dizer que, objetivamente e intencionalmente, estamos a falar de conclusões abrangentes sobre o processo de estabelecimento de taxicotas, ok? E, portanto, primeira lição que é importante perceber e positivo, retirar, é que de facto a boa gestão resulta. Os estoques que foram geridos, há inúmeros exemplos, seguindo os pareceres científicos e respeitando, portanto, estas definições legais, recuperaram, estabilizaram, cresceram, mantiveram-se em bons números e proporcionaram então que as atividades económicas, que a pesca acontecesse sem problemas e, inclusivamente, como a Ana referiu muitas vezes, que, portanto, aquele estoque em particular contribuísse também para os outros papéis que desempenha no ecossistema. Mas isto é muito importante, ter essa noção. Há evidências inúmeras de que o modelo de gestão funciona, desde que sejam, de facto, seguidos os pareceres científicos. A segunda lição, Ana, vou-te pedir para ir passando, só para fazer o destaque. A segunda lição tem a ver com o processo de implementação no geral, não é? De facto, a barra foi estabelecida muito alto. E o que aconteceu a partir de 2013 é que, por diversas formas, houve uma tentativa e conseguida, a muitos níveis, de baixar essa ambição política através dos planos plurianuais, que estabeleceram logo que seria possível pescar acima do rendimento máximo sustentável às vezes. Outro bom exemplo desta questão da sua implementação é a obrigação de desembarque, que nós podemos discutir um bocado mais, mas recomendo que vão ver o webinar com Lisa Borges que fizemos no final do ano passado ainda sobre o tema, mas bem, houve vários processos laterais legislativos e não só, que fizeram com que a ambição da política comum fosse sendo um pouco questionada e rebaixada. Nunca houve um compromisso genuíno, ou melhor, isto é difícil fazer determinadas generalizações, mas faltou um compromisso assumido por todos que aqueles objetivos eram atingíveis e era para ali que tínhamos que caminhar. Seguinte, Ana. Somos todos humanos e de facto a mudança é sempre algo que preocupa, que assusta e se realmente se a forma como as coisas estão nos beneficiam ou funcionam, todos somos resilientes à mudança. Isso é humano, é apenas humano. E de facto aquilo que nós podemos verificar é que muitas vezes as decisões foram tomadas sem a ambição de ver algo diferente, sem a ambição de ver que as pescas poderiam ter objetivos diferentes e resultados diferentes. E, portanto, houve uma prevalência do status quo que se calhar não foi incentivado da forma certa, para que os atores vissem como mudar o status quo, como lidar com uma mudança do status quo, mas de facto isto é bastante prevalente a nível das administrações, a nível das instituições europeias e também a nível do setor, sem dúvida que isto aconteceu, ou de vários segmentos do setor. E de facto aquilo que a PCP, que a revisão da política comum de pesca exigia, era um pouco uma mudança do status quo, e isso acreditamos que não foi totalmente absorvido e encarado dessa forma. Ana, próximo. Pronto. A tomada de decisões em termos de pescas na União Europeia permaneceu isolada. De facto, isso acontece novamente com várias áreas. Não há uma transversalidade nos processos de decisão ou não há suficiente incorporação de inputs de
outras áreas temáticas, outras jurisdições nos processos de tomada das pescas. As pescas estão muito fechadas sobre si próprias, têm muita dificuldade em integrar contributos, se calhar mais da parte ambiental, mas também da parte económica mesmo. Nós pelo menos temos sentido isso, há uma prevalência de uma gestão num formato muito estático e possivelmente em muitos casos, desatualizado a uma realidade global que temos em 2021, ou que temos a partir dos anos 2000, ou o que seja. Portanto, há de facto uma necessidade da tomada de decisão sobre pescas ser aberta a outro tipo de inputs e ter em conta os impactos que vai ter a outros níveis e não apenas no rendimento e nas quantidades de peixe que se vai pescar. É um bocadinho esta a lição que queremos capturar aqui. Próximo, Ana. Pronto, isto é uma certa redundância, ou pode parecer, mas eu vou tentar concretizar. Como a Ana disse, uma das grandes promessas da nova política comum era poder passar para uma gestão mais a longo prazo e não decidimos os taxicotas de dezembro após dezembro, fazendo tábua rasa do ano anterior e, portanto, ao inverso, ver uma gestão plurianual com objetivos mais amplos, que focasse mais uma estabilidade das capturas, em vez de facilitar a existência de picos e de padrões um bocadinho mais imprevisíveis. E isso de facto não vai acontecer, até porque os planos plurianuais foram um pouco desenvolvidos, concretizados, ficaram muito vagos e essencialmente não houve capacidade de retirar o ónus da decisão daqueles conselhos que acontecia tradicionalmente em dezembro. E, portanto, isto, olhar para curto prazo em vez de ter uma gestão mais a médio prazo em vista. Próximo, Ana. Estatísticas. E há aqui muitos investigadores e cientistas a assistir. A política comum era clara, era rendimento máximo sustentável para todos os estoques explorados comercialmente, ainda que assumimos que poderá não ser possível ter os valores de rendimento máximo sustentável para todos os estoques, havia de facto esta referência ao melhor conhecimento científico para servir de base da decisão e da interpretação que fazemos nós, ONGs, mas parece bastante claro, do texto legal da política comum de pesca, quando estivéssemos a analisar a performance, íamos analisar para todos os estoques explorados comercialmente. E o que aconteceu foi que a própria Comissão Europeia, quando comunica a sua avaliação da implementação da política comum de pesca, escolhe um subconjunto de espécies e não todas. E portanto, isto depois remete-nos para discussões sobre mas aquele estoque é alvo, não é alvo, enfim, turva a conversa, quando na verdade devia ser bastante claro. Todos os estoques explorados comercialmente, como é que estão em termos de esforço de captura, de IF e de biomassa. Ainda que houvesse alguns ajustes possíveis a fazer aos pontos de referência, era isto que era preciso quantificar e de facto é muito complicado quantificar e várias entidades comunicam números diferentes, o que torna a avaliação por parte da sociedade em geral difícil sobre a performance da política comum de pesca. Obrigado, Ana. Pronto, isto é, para mim, pessoalmente, se houve algo que não mudou e que é um grande entrave, novamente também pode-se falar sobre muitas outras áreas e não apenas as pescas, mas claramente a transparência que continua a imperar nos processos de decisão de pesca é contraproducente. Obviamente estamos a falar de uma mudança de cultura, de gestão, sem dúvida, mas para nós é urgente que recursos comuns sejam geridos de forma transparente, clara, para que toda a gente interessada possa perceber o que é que se está a passar. Ora, aquilo que se passa em termos de gestão de pescas é quase o oposto disto. E é preciso ter em conta que, inclusivamente, o Provedor de Justiça da União Europeia avaliou este processo e recomendou ao Conselho que fosse mais transparente. E até agora essa recomendação
foi não só ignorada, mas quase rebatida objetivamente pelo Conselho, o que para nós é uma grande oportunidade perdida para explicar aos cidadãos o que é que está a ser feito com o recurso que, em última análise, lhes pertence a eles. Mas, portanto, de facto, há aqui também outros estudos que podemos também pôr aí nos comentários para poderem interpretar um bocadinho mais o que é que nós queremos dizer com esta recomendação e afinal, com esta lição. E afinal, Ana, sim, e isto é muito importante realçar, não é dizer que a União Europeia não tem responsabilidades, não é dizer que a União Europeia não faz os seus erros e tal como os outros, mas é um dado estatístico. De facto, os estoques que são partilhados com países terceiros têm pior performance. Há mais estoques percentualmente partilhados com outros países que não estão de facto a seguir os pareceres científicos. Isto advém de um contexto político que a Ana já fez alusão diferente, não é? Efetivamente a política comum de pesca obriga apenas os Estados-membros, mas de facto é um problema que vai ter que ser abordado com uma lição que vai ter que ser abordada com muita seriedade, principalmente tendo em conta que com o Brexit a esmagadora maioria dos estoques da União Europeia são partilhados com um país terceiro e, portanto, isto é muito relevante. Aqui também o que é importante ressalvar é que a política comum de pesca trouxe para a legislação europeia algo que é muito mais amplo, que é o acordo dos estoques pesqueiros no âmbito das Nações Unidas, que é subscrito também por Reino Unido e por outros países com quem a União Europeia partilha estoques pesqueiros. E sim, basicamente a nível de lições é isto, como eu vos disse, vamos entrar mais dentro de cada um deles conforme for o Deixei de ouvir. Consegues ouvir-me? Gonçalo? Não sei se sou eu que deixei de ouvir o Gonçalo. Não, peço desculpa, é que quando eu fico sem bateria ele faz este truque. Ok. Eu já tinha terminado, as lições estão apresentadas, Ok. por favor, termina. Ok. Não, achei que tinha ficado eu sem internet. Ok, tudo bem. Sim, para terminar, eu acho que já muito foi dito, mas é isso, nós estamos muito interessados em continuar esta conversa com todos e achamos que aquilo que é mais importante na gestão pesqueira e gostamos sempre de terminar as nossas intervenções com uma nota mais positiva até, e achamos que aquilo que é mais importante aqui de ressalvar é que é necessário haver um ajuste, claramente. Nós queremos deixar aqui a mensagem de que houve um progresso e isso é indesmentível, mas é importante dizer que não estamos lá ainda. Não estamos lá ainda e isto só se torna mais preocupante se nós ligarmos isto a outro tipo de crises que estamos a viver, a biodiversidade, a climática e tudo mais. Portanto, aquilo que nós gostamos de deixar como nota final é que é muito importante seguir a ciência. É muito importante que os pareceres científicos sejam utilizados pelos nossos decisores políticos em todas as áreas, mas nesta área em particular, que seja utilizada a melhor ciência para delinear aquilo que são a implementação e a definição de políticas públicas, e não esquecermos também do nosso papel enquanto cidadãos, enquanto sociedade civil, mas todos enquanto sociedade civil, na realidade, de nos fazermos ouvir e de dizermos como é que queremos que os nossos bens, que os bens comuns, porque na verdade é disso que nós estamos sempre a falar, como é que nós queremos que os bens comuns sejam geridos. Portanto, é muito importante que nós nos façamos ouvir nos fóruns certos, seja através de consultas públicas, seja através de contacto direto com os nossos decisores, porque esse contacto direto existe e deve existir e deve ser alimentado, deve ser permitido, e é importante haver feedback também da parte dos decisores, obviamente. É muito importante que nós nos posicionemos e que estejamos dispostos a perder algum tempo e a ganhar também algum tempo aqui a responder a este tipo de questões para mostrar que estamos interessados. Depois é importante respeitar a lei, a PCP é uma lei que tem que ser, estando transposta para a nossa legislação, tem que ser respeitada. Assegurar a transição ecológica é muito importante a todos os níveis. Nas pescas a coisa não é diferente, com todos os links que depois as pescas fazem a outros setores, nomeadamente aqui à parte climática. É muito importante que esta transição seja ecológica, que seja inclusiva, que não deixe ninguém para trás, mas que consiga
trazer toda a gente de forma informada e que consiga, que a maior parte de nós consiga fazer escolhas cada vez mais informadas. E depois, passando para o que está a seguir, não por acaso, também entrando já aqui um bocadinho na temática consumo, é importante valorizar aquilo que é capturado, é importante que os rendimentos sejam justos. Também, mais uma vez, não é uma lição apenas para a pesca, é importante que as capturas sejam valorizadas para permitir também que os pescadores exerçam menos pressão sobre alguns estoques que precisam às vezes de ter alguns tempos de recuperação. E, outra vez, mais uma vez, contribuir para a luta contra as alterações climáticas daquela forma que nós falámos ao início e que tem sido cada vez mais trazido para o domínio público. Nós agradecemos a vossa atenção, espero que não nos tenhamos esticado muito aqui no tempo, temos bastante tempo ainda para falarmos uns com os outros, estes são os nossos contactos. Eu vou deixar aqui no chat, entretanto, quando interromper aqui a partilha, vou deixar aqui no chat alguns, para já, o relatório de onde saíram estas lições. E depois também podemos deixar outro tipo de documentos, mas é isso, nós estamos sempre disponíveis para continuar esta conversa, achamos que é muito importante incluir todos na discussão. E gostaríamos então vou interromper aqui a minha partilha, gostaríamos então de contar com as vossas questões. Eu já consigo ver aqui no Q&A, deixa-me aqui ver. Permite-me só, antes de passar para as perguntas, permite-me só dizer algo que acho que é muito relevante. Bem, mas sim, provavelmente já lá vamos para algumas das perguntas, mas a questão de pescas-clima, alterações climáticas, é importante lembrar que em 2019 o relatório do painel das alterações climáticas das Nações Unidas sobre o Oceano e a Criosfera aponta claramente para a importância da saúde e da resiliência dos ecossistemas marinhos como uma das grandes armas que nós temos para suster as alterações climáticas. E não que fosse algo totalmente novo, mas eu penso que é um momento que marca aqui também uma mudança, ou deveria marcar uma mudança na forma como consideramos as pescas. As pescas são importantes pela proteína que produzem, têm muitas importâncias socioeconómicas, muita importância socioeconómica, tudo mais, mas é preciso ter em conta que são um fator muito forte na saúde dos oceanos e, como eu disse, a saúde dos oceanos tem, de facto, uma importância bastante ampla, a vários níveis, mas muito concretamente na luta contra as alterações climáticas. E, portanto, para nós, a partir daí, quase que se torna imperativo revermos um pouco, em última análise, a forma, os objetivos da política comum de pesca, ou ajustar, vamos dizer assim. Mas pronto, queria só deixar essa nota. Sim, porque na realidade, complementando só o que estás a dizer, Gonçalo, aquilo que sabemos hoje é muito diferente daquilo que sabíamos anteriormente, não é? E é importante, nesta lógica de trazer o melhor conhecimento científico para a conversa, é importante que as coisas tenham esta adaptabilidade. Nós costumamos dizer que isto é... qual é que é a outra palavra para isto? Vou dizer adaptabilidade, mas acho que nós nos costumamos usar outra palavra. Sim, e é importante que haja esta capacidade de incorporar conhecimento científico mais recente e mais consensualizado. Portanto, sem dúvida, o link entre o clima e o oceano está cada vez mais a ser divulgado, não é que lá está que seja novo, mas está a ser cada vez mais divulgado e cada vez mais estamos a perceber de que formas é que as nossas ações no oceano impactam a forma como ele lida com as alterações climáticas. Portanto, sim. Vou aqui, se calhar, então podemos começar. Já temos aqui 3 perguntas. Deixa-me pegar nisto que estás a dizer e que eu estava a dizer para responder já ao Rui, ao Rui Cabral e Silva, que é investigador, professor na Universidade de Algarve e também presidente da CIEN. O que é que vem depois? É um bocadinho... Vamos ver o que é que vem, mas acho que o ponto, aqui um comentário muito importante, concretizando ou continuando aquilo que a Ana estava a dizer, é isso, quer dizer, entre 2013 e 2020... Desculpa interromper, deixa-me só ler a pergunta porque eu não tenho sim, desculpa, se as pessoas veem a pergunta, eu nunca sei se as pessoas veem ou não, portanto mais vale ler. O Rui pergunta o que se segue depois da PCP 2014-2020, portanto o que é que vai acontecer a seguir? Boa nota, pronto, e aquilo que eu acho, pelo menos a Ana já complementa como quiser,
Mas basicamente é isso, o mundo é muito diferente desde 2013 e 2020, para além destas questões todas da consciencialização, bem, e da informação científica que nos comprova que estamos perante uma crise ambiental complexa, na qual o oceano tem um papel crucial, mas também questões socioeconómicas, questões geopolíticas. Há aqui uma necessidade de rever a política comum de pesca. Ela legalmente deveria ser revista 10 em 10 anos, mas há alguma flexibilidade nessa revisão. Nós sabemos que a Comissão Europeia está a começar um processo de avaliação, que tem vindo a fazer, mas de avaliação após 10 anos de implementação da política comum de pescas. Com base nessa avaliação, irá provavelmente lançar uma consulta pública para que outras partes interessadas possam dar também a sua opinião sobre o sucesso ou insucesso desta versão da política comum de pesca, e depois disso poderá, eu diria que irá de alguma forma fazer uma revisão da política comum de pesca. É possível que não seja uma revisão de tudo, é possível que seja uma revisão mais cirúrgica, mais estratégica de alguns elementos. É um bocadinho difícil dizer o que vai acontecer, mas eu diria que por volta de 2023 teremos alguma forma de revisão. Ok, portanto fica aqui este preview daquilo que vai acontecer e nós iremos acompanhar esse processo também. Vou começar então aqui pela questão da Joana Tavares. Estou a ver que estão aqui muitas perguntas, obrigada. E a Joana Tavares pergunta: países terceiros podem não seguir normas semelhantes às da PCP da União Europeia e não ter a sustentabilidade em tanta consideração, mas se calhar a União Europeia apoia essa realidade importante desses mesmos países, não é? É uma pergunta interessante e nós já nos temos deparado com esta pergunta e com esta indagação muitas vezes. Efetivamente nós somos uns grandes importadores e neste momento estou a falar tanto da União Europeia como de Portugal, mas Portugal muito, não é? Somos uns grandes importadores de pescado e a realidade é esta. Eu gosto sempre, não tirando o foco daquilo que é a sustentabilidade dos estoques e da responsabilidade que os nossos governantes têm, eu acredito sempre muito no poder individual e eu gosto muito de falar sobre este assunto e acho que é muito importante que nós, enquanto consumidores, tenhamos esta noção de que aquilo que nós compramos tem impacto onde quer que esteja a ser produzido. Portanto, muitas vezes as escolhas que nós fazemos deveriam ser feitas nesse sentido. E nós temos a capacidade de o fazer, a maior parte de nós tem a capacidade de escolher entre o produto A e o produto B, portanto eu acho que é sempre importante e muitas vezes é fácil nós esquecermos quando estamos a falar destes processos mais supra, não é? Às vezes é fácil esquecermos daquilo que é o poder individual e daquilo que é a capacidade de cada um de nós de fazer escolhas mais informadas, mas sem dúvida, obviamente que nós somos uns grandes importadores e para deixarmos de o ser ou para fazermos escolhas melhores a nível de fonte de pescado, muitas coisas teriam que mudar, os padrões de consumo teriam eles próprios que mudar, mas não descartamos que a União Europeia pode e deve ter um papel fundamental sobre a que tipo de mercados é que vai importar o pescado. Sim, se eu posso, acho que disseste faz bastante sentido, Ana. Eu acho que, pronto, em primeira análise aquilo que eu penso e costumo dizer é primeiro temos que gerir bem aquilo que nos cabe antes de pensar em impor o que é que seja aos outros. Uhum. Acho que é importante reforçar isto. O rendimento máximo sustentável foi algo apoiado politicamente em Joanesburgo em 2002, que já não é novo daí, é verdade, há várias questões científicas à volta do conceito de rendimento máximo sustentável, mas também há um consenso bastante alargado à volta do conceito modulado. Portanto, não é também nada propriamente novo, nem completamente estranho a países como a Noruega, ou o Reino Unido, ou muitos outros. Mas bem, basicamente eu acho que é isso. Acho que a União Europeia tem que fazer bem e para depois também poder, com também mais autoridade
objetiva, dizer, pá, nós fazemos assim, não queremos importar pescado que não cumpra estes parâmetros. Depois aqui, para mim, a resposta tem que ir um bocadinho àquela questão dos silos que eu referi. A pesca está muito gerida isoladamente. A verdade é que muitas vezes as negociações sobre importações, exportações de pescado vêm num pacote negocial com muitas outras matérias-primas, não é? E se calhar aí a possibilidade de, por causa da pesca, se estar a pôr entraves a um acordo comercial com um determinado país é reduzida. E acho que estou a ser simpático, apesar de tudo, não é? Eu penso, por exemplo, com Marrocos. Com Marrocos houve acordos bilaterais extremamente complexos a serem realizados e os produtos agrícolas tinham um peso muito maior. Mas bem, há vários outros exemplos, portanto, é preciso ter em conta que a pesca provavelmente não fará andar ou parar um destes acordos comerciais. Dito isto, há que ter em conta que, sobretudo sobre pesca ilegal, a União Europeia tem um sistema de cartões amarelos e vermelhos, onde, de facto, aplica sanções ou dá indicações que o pescado de determinados países que, no entender da União Europeia, não estejam a fazer o suficiente para parar a pesca ilegal, portanto que o pescado desses países deve ou não ser importado ou ter restrições. É uma conversa longa, não é? Também na pesca ilegal a União Europeia tem tido um papel importante, mas também ainda tem trabalho para fazer, é outra conversa, mas há de ter essa nota que há algumas considerações em termos de produtos de pesca que a União Europeia faz aos produtos importados. A parte final acho que tem a ver com o que a Ana disse, que é, em última análise, os mercados vão ter sempre alguma liberdade e é muito importante que cada consumidor ou cada conjunto de consumidores tome as decisões mais informadas que puder, e aí é preciso ter em conta que está a ser revisto o Regulamento de Controlo da Pesca, que inclui também a rastreabilidade dos produtos da pesca importados, e as ONGs, incluindo a Ciena, estão a pedir para que essa rastreabilidade seja total, desde o momento em que o pescado é capturado até o momento em que chega ao prato do consumidor. Isto daria aqui uma informação muito importante para passar aos consumidores, para poderem fazer as suas escolhas. Sim, até porque, só para complementar, cada vez mais se tem falado da exportação dos impactos daquilo que nós consumimos, não só no pescado, mas em tudo aquilo que nós consumimos, na realidade. Portanto, passa muitas vezes por uma escolha ética, moral, não sei, a perceber de onde é que vem o nosso pescado, e é um exercício que eu aconselho a todos quando vão comprar o pescado onde for, ao supermercado, ao mercado, onde for, perceber de onde é que isto vem, e se começarem a falar com as pessoas à vossa volta, percebem que não há essa noção muitas vezes, e eu às vezes apercebo-me que, bom, bacalhau às vezes, de onde é que isto vem, não é? E começo a falar com as pessoas à minha volta e não há esta preocupação, ou não é que não haja preocupação, simplesmente nunca pensaram sobre este assunto, de onde é que vem, como é que foi feito, qual é que é a arte, não é? E essa informação tem que estar disponível, tem que estar disponibilizada. Se não estiver, a minha sugestão, muito pessoalmente, é: se não existe essa informação, não se compra. É aquilo que eu pelo menos pratico. Se for muito difícil de perceber de onde é que vem, se serve para tudo à partida, não será uma boa compra. E preferir sempre aquilo que tem sido também a nossa retórica nos últimos tempos, é preferir aquilo que é local, apesar de nós não garantirmos, obviamente, que as coisas nacionais cumprem sempre os parâmetros de sustentabilidade. Pelo menos há uma coisa que não está a acontecer, que é uma viagem de milhares de quilómetros, não é? Portanto, não é um assunto simples, é bastante complexo até, mas nada mesmo, e essa muitas vezes é a nossa dificuldade, sejamos honestos, é de explicar como é que as coisas devem ser feitas, mas começar por perguntar parece-me sempre uma boa opção para tudo, e aqui também, começar por ter interesse. Continuando Olha, aqui, sim. sabes o que é que eu ia sugerir? Que partilhasses a apresentação naquele slide do progresso, porque acho que é útil para responder a estas duas próximas questões. Ok, então eu vou partilhar. O do gráfico, não é? Ok. Sim. Como é que eu vou aqui? Já sei.
mas se me permites vou falando aqui sobre a questão do Miguel Santos, que é a organização Our Fish, mostra que no período 2001 a 2020, conjugadamente, os valores dos TACs são cerca de 12% acima do aconselhamento do aconselhado pelo ICES, embora haja um decréscimo com os anos e que apesar de 2020 foi de apenas 5%, mas em 2019 o valor foi de 20%. Como se pode gerir bem sem seguir os aconselhamentos científicos? Portanto, sobre os dados, e nós também trabalhamos proximamente com a Our-Fish, eu penso que estes valores que estão a ser referidos pelo Miguel deverão ser em não número de estoques sobreexplorados, mas em nível de tonelagem pescada acima do parecer científico. Mas pronto, lá está. Acho que há aqui vários números para jogar e de facto também noutras estatísticas parece ter havido um retrocesso entre 2019 e 2020, mas os dados estão a ser um bocadinho trabalhados. Consegues ver o slide? Sim, mas ia só responder à pergunta para nós, como é que se pode gerir bem sem seguir os aconselhamentos científicos, nós não conseguimos entender. Muito rapidamente somos da opinião que é preciso ter essa guia e depois, evidentemente, caso a caso, ter considerações socioeconómicas, aplicar medidas de apoio, incentivar a procura e a captura de outra espécie que esteja melhor para deixar recuperar aquela que está pior. Agora, a ciência, a biologia, a gestão das pescas deve ser a base da decisão. Para nós, a política de pescas o que tinha é isso. Ponto final. Mas sim, acho que o gráfico ajuda a ter essa... Posso só também complementar? Sim, aqui nesta questão de como é que é possível gerir bem sem seguir os aconselhamentos. Eu ainda perguntava outra coisa, que fica aqui para nós também falarmos, que é como é que é possível gerir bem sem ter o conhecimento, muitas vezes. E essa é outra questão, não é? Que é que quantidade de pesca é que não é regulamentada, não é? Que dados é que não estão a ser reportados e é por isso que nós e as ONGs e as nossas ONGs parceiras insistem muito nesse ponto, que é recolha de dados, observadores, haver controle da atividade, porque no fundo são esses dados que vão alimentar depois mais tarde a gestão informada. Portanto, quando nós estamos a gerir uma coisa que não conhecemos muito bem, porque os dados não estão a ser dados de forma suficiente ou porque simplesmente não existem estudos sobre aquele estoque ou o outro, aqui a pergunta fica, como é que é possível gerir bem aquilo que não se conhece? Na nossa opinião, à semelhança daquilo que o Gonçalo estava a dizer, não é possível, tal como não é possível gerir bem sem seguir os aconselhamentos científicos. Gonçalo? Estás aí, Gonçalo? Ok, não sei onde é que o Gonçalo foi, mas também não há aqui problema. Estou aqui a ver outras questões que... Temos aqui uma questão aqui que... Já voltei, desculpa. Desculpa. Não, eu achei que... Pronto, eu acho sempre que é a minha internet. Queres continuar aqui no slide? A questão, já respondeste à pergunta da Inês Silva? Não. Acho que foi também por essa, ou essencialmente por essa, que pensei em buscar este slide. Portanto, eu posso ler a pergunta? Que é para as pessoas... Eu esqueço-me sempre que temos que ler as perguntas. A Inês Silva diz: boa tarde, obrigada pela apresentação. Eu gostava de perguntar como se define, como no gráfico foi visto, que um estoque está a ser sobrepescado e se esta medida é a mesma ao longo dos anos. A partir do momento que passamos a barreira e temos uma pesca insustentável e os estoques vão diminuindo, também devíamos alterar o que é considerado sobrepesca. Uma questão. Basicamente é isto, é o conceito de rendimento máximo sustentável, que é válido cientificamente portanto, todos os anos a União Europeia, como a Ana disse, pede ao ICES, que é uma entidade científica independente, para fazer a sua estimativa do que era possível pescar sem pôr em risco a continuidade do estoque, que em teoria será o rendimento máximo sustentável, não é? Isso é percentual, é uma percentagem da quantidade de biomassa que vai existir. Portanto, de certa forma, se um estoque diminuir,
também o que se pode tirar dele é cada vez menor, não é? Sustentavelmente. E, portanto, de certa forma, ele vai sendo adaptado. Esta estatística que temos aqui é precisamente isso, são os estoques capturados abaixo do rendimento máximo sustentável, ou em linha, no azul, e os estoques capturados acima do rendimento máximo sustentável, em vermelho. Portanto, e isso, acima do rendimento máximo sustentável, nós consideramos que é sobrepescado. Dito isto, olhando para a frente, parece-nos, e já também em conjunto com muitas outras organizações ambientais, já expressámos, até junto da Comissão Europeia, que parece-nos que torna-se cada vez mais relevante, se calhar, ter outras considerações, nomeadamente em termos de ecossistema, em relação ao que é que seria aceitável pescar do ponto de vista mais amplo, ecológico, e não apenas pensando na tonelagem que se pode ou não tirar, mas lá está, tendo até, teoricamente, se calhar aqui uma espécie de um buffer ambiental, climático, algo assim, que sim, iria trazer a oportunidade de pesca diretamente mais para baixo, mas, por outro lado, garantiria uma maior estabilidade, eventualmente cotas melhores mais para o futuro, e que todos esses papéis, todos os outros esses papéis que os estoques têm no ecossistema fossem salvaguardados. E, portanto, se calhar, eu concordo um bocadinho, se calhar há aqui um exercício a fazer sobre o que é considerado sobrepesca e uma necessidade de, se calhar, sermos um bocadinho mais restritivos. Sim. Uhum. É o que me vem à cabeça. Sim. Vou aqui parar de partilhar só para conseguir ver um bocadinho melhor aqui as perguntas. Nós temos aqui outras perguntas do Miguel Santos. Eu vou pedir ao Miguel, se não se importa, que nós o deixemos para o fim, como ele já teve uma pergunta respondida, depois a seguir, no final, se tivermos tempo, voltamos. Acho que é justo e acho que o Miguel não se vai chatear. Apesar de ter aqui uma pergunta do Miguel que eu estava muito a responder, que é esta, sobre o consumo. A seguir temos aqui uma pergunta da Rita São Marcos que diz, e traz para o assunto, e é interessante trazer para o assunto os conselhos consultivos, que diz o seguinte: o envolvimento de stakeholders foi um dos importantes princípios orientadores da reforma da PCP em 2013, com o intuito de promover uma maior transparência, inclusão e participação nos processos de decisão. Que lições, de acordo com a vossa experiência e análise, podemos retirar em relação especificamente aos conselhos consultivos criados para esse efeito? Que limites ou desafios se lhe apresentam? Como conselhos consultivos que têm como objetivo o envolvimento de stakeholders e das suas diferentes perspectivas em presença na gestão e governação da pesca, como veem a forma como estes conselhos têm efetivamente influenciado ou contribuído, ou não, para a construção e definição de políticas para a pesca? Esta pergunta dava um webinar. Obrigada, Rita, por ter trazido este assunto. A verdade é que tem aqui duas pessoas que têm experiências muito diferentes em conselhos consultivos. A Siena tem assento em 3 conselhos consultivos neste momento: o dos Pelágicos, o das águas ocidentais sul, e dos regiões periféricas. Exatamente, sim. E efetivamente nós somos grandes fãs da forma dos conselhos consultivos, daquilo para que eles foram criados, e a Rita... Conceito, sim. Sim, a Rita resumiu perfeitamente aquilo que para que eles foram criados e aquilo que nós acreditamos que deve ser a missão de cada conselho consultivo. Como em tudo, os conselhos consultivos são formados por pessoas, por muitas pessoas diferentes, por muitas pessoas com backgrounds diferentes, com interesses diferentes, com vontades diferentes também. Em contextos diferentes, deixa-me complementar. Sim. E por isso, às vezes, a discussão acaba por ser um pouco mais difícil. Os conselhos consultivos têm formas de trabalhar bastante diferentes entre si, portanto, existem umas linhas orientadoras, mas eles entre si depois têm formas de se organizar ainda um bocadinho diferentes, a forma como aprovam certo tipo de documentos e como aprovam certo tipo de posições, mas efetivamente as ONGs sentem que nós, a Siena, vamos dizer assim, sentimos continuar a ser uma mais-valia estarmos presentes. É importante dialogarmos com os atores todos, porque estes conselhos consultivos muitas vezes são abordados diretamente pela Comissão a pedir aconselhamento sobre o assunto X, e nós continuamos a achar que é mais importante estar presente e fazer-nos ouvir do que não estar presente, porque nós acreditamos numa gestão inclusiva, numa gestão que consiga conciliar o máximo de interesses possível. Obviamente que muitas vezes as ONGs, não surpreendentemente, acabam por colidir
as nossas opiniões acabam por colidir com as opiniões do setor ou de outro tipo de atividades, e depois isso lá está, entra aqui em jogo como é que os conselhos consultivos têm as próprias regras internas definidas. Mas eu diria que a nossa experiência é positiva, no geral. E o Gonçalo tem muita experiência já no Conselho dos Pelágicos sobre este assunto. É uma experiência positiva, apesar de às vezes ser um bocadinho difícil, mas permite-nos estar num fórum onde conseguimos chegar a muita gente ao mesmo tempo, discutir muitos assuntos diversificados, apesar de às vezes, logicamente, não ficamos contentes com o resultado que sai de determinada discussão, mas o que é facto é que há um esforço grande para integrar as opiniões das ONG. E isso acho que acontece em praticamente todos, e portanto a opinião das ONGs fica lá gravada, como ficam as outras opiniões todas, e serve muito como uma base de trabalho para nós discutirmos assuntos que de outra forma dificilmente conseguiríamos discutir com tanto tempo para dedicar ao assunto. Gonçalo? Sim, Ana, se me permites, vou tentar, nós podemos sempre fazer um bocado mais de tempo, mas sim, acho que esta merece uma resposta. Eu pessoalmente já vi do mais negativo e já vi do mais positivo que se pode retirar de um conselho consultivo. Como a Ana disse, a Siena acredita muito no princípio, no conceito dos conselhos consultivos, acredita muito no conceito de uma gestão participativa, integrada, construtiva, com as vozes todas a terem a sua oportunidade de expressar. Os modelos de cogestão são extremamente promissores. Os conselhos consultivos não prevêem cogestão, são órgãos consultivos, isso é uma discussão que poderá haver mais à frente, mas para já consultam apenas, mas todos estes princípios que os conselhos consultivos consagram são muito válidos e, em última análise, se a gestão não for feita dessa forma, terá sempre muitas dificuldades em ser positiva. Agora, de facto, é como a Ana diz, há situações mais positivas, situações mais negativas. O próprio fora que se gera a oportunidade de pessoas de facto têm visões e objetivos e posturas diferentes sobre aquilo que é a pesca e a conservação dos ecossistemas marinhos. A oportunidade de regular, de se juntarem, de debaterem ideias, de tentarem explicar aos outros o seu ponto de vista, as suas justificações, mas até a um nível mais humano, quem é que são, o que é que os move, qual é a experiência deles, isso é muito positivo e há aqui uma possibilidade de uma construção, de uma cultura de diálogo para a gestão das pescas que é muito positiva. Agora, de facto, tem caminho a fazer, e as ONGs, novamente a Siena também tem-se juntado claramente ao grupo de ONGs que tem falado com a Comissão Europeia sobre este tema. As ONGs acreditam que haveria formas de conseguir que os conselhos consultivos fossem mais inclusivos e que de facto haja espaço para debate, haja um objetivo de ter consensos, mas também que haja um respeito pela divergência e pelas posições diferentes e que essas todas sejam expressadas de forma clara à Comissão Europeia e aos Estados-membros. Agora, é isso. No geral, achamos o exemplo positivo e continuaremos a fazer o nosso papel nestes 3, pelo menos. Sim, somos fãs e continuaremos lá. Sim. Então, temos aqui outra questão de Isabel Sousa Pinto, que pergunta qual é a situação no Mediterrâneo. Uma pergunta assim mais exploratória, porque nós não trabalhamos diretamente no Mediterrâneo, e ela pergunta como é que estão as pescas da União Europeia aqui. Bem, é isso, é o que a Ana disse, nós não trabalhamos especificamente no Mediterrâneo, o Mediterrâneo não tem ainda um sistema de taxicotas, é apenas gestão de esforço, houve tentativas, quase que se conseguiu isso, não foi aceito, a ciência, os dados da Comissão das Pescas do Mediterrâneo, os dados da União Europeia, vários pareceres científicos denotam que o Mediterrâneo é um dos mares com mais problemas, com maiores níveis de sobrepesca e, de facto, à distância, aquilo que nos parece estar a acontecer é que não se estão a tomar as medidas necessárias para esse caminho ser abreviado. Geopoliticamente é um contexto muito complexo, obviamente, porque temos a União Europeia, mas também temos os países europeus não da União Europeia, temos os países todos do Norte da África e do Médio Oriente e, portanto, há aqui
em termos de gestão é complexo e de facto daí também possa advir alguma dificuldade em gerir a pesca no Mediterrâneo. Mas as indicações que temos é que é uma bacia hidrográfica com muitos problemas, maiores que eventualmente o Atlântico Ocidental, e que são urgentes medidas muito, muito fortes para melhorar a situação. Mas quem é que nós podemos recomendar, Ana? Eu ia dizer os nossos colegas espanhóis, não é? São aqueles com quem temos mais... Sim, a Também existe um WWF. conceito consultivo do Mediterrâneo. Sim, exatamente. Funciona de forma mais harmoniosa, vamos dizer, mas bem, não é relevante. A WWF tem acompanhado muito o Mediterrâneo, quem mais? A Oceana, bem, mas e as próprias estatísticas da União Europeia conseguem dar um vislumbre do que é que se está a passar. E a FAO, a própria FAO. Nós temos aqui colegas da WWF, portanto, se quiserem deixar aqui algum tipo de comentários, nós depois lemos com todo o gosto. Sim, portanto, por exemplo, o ICCAT, que é a Organização Internacional que gera a pesca do atum no Atlântico, também tem responsabilidade de gestão no Mediterrâneo, de alguns estoques no Mediterrâneo, mas há uma Organização Regional de Pescas do Mediterrâneo, a GFCM, não sei a sigla em português, mas vou procurar o link para pôr aí no chat, só para estar mais à mão, mas também será onde se poderá obter informações mais concretas e atualizadas. Ok? Uhum. Continuando, aqui, portanto, temos aqui uma pergunta de um participante anónimo que diz: que tipo de ações poderiam ser feitas para criar pressão sobre a sobrepesca? Eu acho que isto que tipo de ações poderiam ser feitas para evitar a sobrepesca? Acho que será esta a questão. Acho que, correndo o risco de me repetir, estabelecer as cotas, os limites de captura em linha com o aconselhamento científico, e nós até defendemos, como o Gonçalo estava a dizer há pouco, que os limites devem ser definidos abaixo daquilo que é aconselhado pela ciência e não propriamente no nível que é aconselhado pela ciência, mas bom, se fossem estabelecidos em linha com a ciência já não era mal. Lá está. Queres completar, Gonçalo? Sim, eu entendi a pergunta e também estou a olhar aqui para a pergunta de Rita Sá. Entendi mais neste sentido. O que é que pode ser feito pela sociedade em geral e as ONGs em particular para criar mais pressão? Eu diria que parte desta... Bem, o princípio é as pessoas estarem informadas. Com base na informação, depois há várias vias, as ONGs fazem muitas atividades para fazer chegar a voz dos cidadãos e de toda a gente aos decisores, cartas abertas, petições, reuniões particulares, promoção de projetos piloto, onde se testa alternativas ao modelo vigente, onde se aborda quais os verdadeiros ganhos e perdas em termos sociais e económicos de uma determinada medida de gestão. Portanto, informação, acho que um incentivo à ciência, e isso também a Ciena, ainda não falámos, acho eu, da Pão Pesca, da plataforma de ONGs portuguesas sobre a pesca, onde nós nos inserimos. Temos feito apelos repetidos ao longo dos anos para que a capacidade de Portugal para recolher os seus dados científicos seja estabilizada, aumentada, melhorada, para depois a decisão, a ciência que apoia a decisão ser o mais sólida possível. Mas basicamente é isto, é tomar consciência que todos temos algo a dizer sobre o peixe que está no mar, porque efetivamente ele pertence a todos nós. Todos temos o direito de dizer para onde é que queremos que a nossa relação com os oceanos evolua, e depois há um sem número de formas para fazer chegar essa mensagem aos decisores. No Twitter uma pessoa pode twittar diretamente ao Comissário Europeu dos Assuntos de Mar e das Pescas. Permitam-me dizer isto porque éramos para dizer na apresentação e não dissemos. Há uma mudança nos anos recentes. Esta comissão, no geral, mas também o Comissário das Pescas e do Ambiente,
trouxeram mudanças positivas em termos de consideração da importância dos impactos ambientais e da dimensão ambiental de tudo o que for atividade económica. Mas basicamente é um bocadinho isto, mas é ir seguindo as nossas redes sociais e da Ponto Pesca e das outras ONGs, que lá surgem muitas formas de como fazer pressão sobre estas questões. Eu ia precisamente dizer isso, puxando aqui a brasa à nossa sardinha, à sardinha dos nossos colegas todos, não é? Muitas vezes é difícil perceber o que é que eu posso fazer e é fácil ficarmos com aquele sentimento de, meu Deus, tanta informação, o que é que eu posso... Não é? Sim, como é que isto é tão high level, como é que eu lá chego, como é que eu falo com estas pessoas? Na realidade, aquilo que nós nos temos apercebido é que, surpreendentemente, às vezes é mais simples do que parece, e às vezes basta um e-mail, basta um tweet, que agora também é muito fácil chegar aos governantes através do Twitter. Aquilo que eu aconselho é que sigam as redes sociais das nossas e dos nossos colegas. A Ponto Pesca é um ótimo sítio para começar. A Ponto Pesca é constituída por 8 ONGs, muitas das quais trabalham em assuntos de pesca, portanto eu aconselho-vos a procurar no Google a Ponto Pesca, até posso pôr aqui o link. E eu diria que se seguirem essas ONGs, depois vão descobrindo muitas outras e muitas outras entidades que também têm, não raras vezes, ações de participação pública, seja assinar uma petição, seja enviar um postal, seja 30 coisas que nós já fizemos, e que ajudam a tornar-nos mais próximos do processo de decisão e ajudam-nos a sentir que estamos a ser úteis neste processo e que temos uma voz que é muito importante, sentir que estamos a ser ouvidos pelo menos que estamos a ser ouvidos, não é? Não quer dizer que todos os nossos pedidos sejam incorporados em determinado tipo de legislação, mas pelo menos que estamos a ser ouvidos. E também eu gosto muito de frisar uma ferramenta que existe, as consultas públicas. Às vezes nós temos dificuldade em lê-las, temos dificuldade em chegar a elas, mas também há entidades, ONGs e não só, que perdem algum tempo a produzir respostas template que depois podem ser enviadas, e se vocês concordarem com as respostas podem enviar naquela e fazer uma semelhante ou enviar aquela mesmo. Portanto, há formas de participar, não se deixem desencorajar, e seguir estas entidades nas redes sociais e não só, acho que é uma ótima forma de começar, e a partir daí não há limite. É uma boa sugestão. Vamos responder a da Rita, então, que eu acho que tem alguma coisa a ver com isto. Então, a Rita Sá, nossa estimada colega da WWF e também membro da Ponto Pesca há muitos anos, pergunta: pensando numa futura revisão desta política de pescas, quais consideram ser os 3 principais highlights no trabalho das ONGs como representantes da sociedade civil? Se me permites começar, Ana, eu acho que isto é muito importante, é termos em conta, voltando um bocadinho atrás, a pesca para a Siena tem valor, deve existir, tem vários valores, tem importância a vários níveis. Nós acreditamos numa pesca sustentável, acreditamos numa pesca equilibrada com os ritmos e os processos naturais, e acreditamos na importância socioeconómica, alimentar da pesca. Nós não somos uma organização que não veja a pesca como algo que poderá perdurar de forma sustentável. Obviamente que o que é sustentável é uma conversa que nunca mais acaba, mas acho que é importante deixar aqui essa declaração de intenções, e é importante reforçar algo que a Ana disse. Nós acreditamos cada vez mais que as pescas têm que fazer um processo de transição ecológica, como provavelmente tudo o que fazemos, ok? Mas dizendo isso, eu acho, Rita, que esta incorporação de as pescas não são só um bem de consumo que é capturado, vendido e transacionado e consumido, esta dimensão muito mercantilista, muito matéria-prima do peixe, eu acho que tem que mudar, e a nova política comum de pesca devia, como eu já disse várias vezes, incorporar estes papéis, todos estes papéis que o peixe cumpre no ecossistema. Isso para mim é essencial, trazer mais ambiente, trazer mais considerações ecossistémicas à política comum de pesca. Como eu disse, o regulamento de controle está a ser revisto, e não sendo política comum de pesca, é uma das suas principais ferramentas de implementação.
Eu penso que a transparência, a rastreabilidade, a responsabilização são cada vez mais importantes, tendo em conta que estamos a gerir recursos, repito, que pertencem a todos. Portanto, tudo o que sejam ferramentas que facilitem uma gestão mais transparente, mais accountable, mais responsabilizável da gestão da pesca, eu acho que é crucial. Mais coisas, pronto, de facto, não sei se estará numa política de pesca, provavelmente não, embora haja considerações numa política de pesca sobre isso. Mas acho que é importante cada vez mais pensarmos que há zonas dos oceanos que não devem ser exploradas, não só por pesca, mas eventualmente pela maior parte das atividades. Isto é muito importante considerarmos a gestão de pesca também nesse contexto. E o que mais? O que é que mais senti falta? Não sei. Ana, queres ter mais algum? Temos aqui um comentário que também faz aqui sentido, que é melhor aproveitamento, obrigado Pedro, melhor aproveitamento das capturas e menos desperdício. Sem dúvida, mas em termos legais, a política comum de pesca tem esse espaço, o anterior fundo tinha essas possibilidades, o futuro fundo provavelmente vai tê-las, é preciso também depois incentivos se calhar mais para traduzir essa intenção para o dia-a-dia, mas concordamos, valorizar o que é capturado também passa por desperdiçamentos, sem dúvida. Claro. Ciência, responsabilização, transparência, a incorporação de considerações ambientais. Muito importante, se calhar tocando aqui, e a Rita será familiar à Rita esta minha conversa, que é a questão de incentivar uma transição a nível do impacto que as artes fazem no ecossistema. E na minimização das capturas acessórias, mas também ir mudando, ir deixando de utilizar métodos de pesca e práticas de pesca com mais danos ambientais e substituí-las por outras que sejam mais amigas do ambiente, tendo em conta que qualquer pesca tem um impacto no ecossistema, isso é preciso ter noção. Mas bem, a obrigação de desembarque tinha em teoria este objetivo, tornar as pescas europeias mais seletivas, levar com que de forma natural o setor deixasse práticas mais destrutivas, com mais desperdício, em prol de métodos mais seletivos, com menos impacto, menos consumidores de combustível, por aí fora. A obrigação de desembarque claramente não está a cumprir esse objetivo, também porque não está a ser implementada, e realmente isso é para outros webinars, mas talvez haver um incentivo mais forte a esta transição ecológica, que também tem a ver não só com o que se captura em quantidades, mas como se captura e os impactos que essa captura tem nos ecossistemas. Gonçalo, não por acaso, estava aqui a ver uma pergunta que é da Ana Henriques, também é a nossa colega, acho que acabaste de responder, mas diz-me se queres acrescentar alguma coisa. A Ana Henriques diz: a PCP atual prevê que as pescas tendam para ser cada vez mais de baixo impacto e introduz uma definição geral deste tipo de pesca de baixo impacto. Na vossa perspectiva, existe vontade política e ou perspectivas futuras para apoiar esta mudança no paradigma de como se pesca, ou seja, pescar com o mínimo impacto, tanto a nível ambiental como socioeconómico? Era precisamente o que estavas a dizer. Obrigado, Ana. Sim, há o artigo 17º na política comum de pesca atual, que dá a possibilidade aos Estados-membros de distribuírem as cotas com base noutros critérios que não sejam os normais, que são normalmente as capturas históricas, mas também ter em consideração critérios sociais, económicos, ambientais, ou seja, um Estado-membro neste momento pode dizer: nós damos mais possibilidades de pesca a quem usar uma arte com menos impacto. Nós damos mais oportunidades de pesca a quem reconhecidamente tiver uma distribuição mais equitativa do rendimento pela comunidade e pela cadeia de valor. Realmente o incentivo, bem, não está lá. Pronto, vamos dizer assim, e aqui vamos bater no status quo. É difícil, nós entendemos, é complexo. Dizer, agora vocês têm menos captura de pesca. É difícil, é preciso justificar bem, é preciso apoiar quem ficou a perder para poder ganhar de outra forma.
tudo mais. Os incentivos também não têm que só ser, como se costuma dizer em inglês, não têm que ser só paus, podem ser cenouras também, pode haver incentivos positivos, embora as ONGs tenham algum cuidado sempre em relação aos subsídios, mesmo para uma transição ecológica, eles têm um papel, vão ter que ser bem aplicados, muito bem pensados, mas de facto essa motivação não está lá, mas se olharem para o artigo 17º da Política Comum de Pesca, o enunciado permitiria uma evolução ótima da performance das pescas europeias, só que realmente não tem, é facultativo e a verdade é que os Estados-membros não têm usado. A Our Fish, mas também a New Economics Foundation, tem estudos interessantes sobre isto, precisamente, sobre a utilização ou não do artigo 17º nos vários Estados-membros. Sim, e pegando na questão que tu abordaste, que não estava aqui prevista, mas da questão dos subsídios, que também tem sido muito falada ultimamente, e não sendo uma coisa consensual para todas as ONGs ou para todas as pessoas que trabalham neste assunto, aquilo que nós defendemos é que os subsídios, lá está, têm um lugar, devem ser utilizados, o dinheiro público pode ser utilizado, mas naquilo que serve o bem público também e o bem comum. Portanto, nós compreendemos que alterar a forma como se pesca ou melhorar a forma como se pesca não é uma coisa que pode acontecer do dia para a noite, e achamos que o dinheiro deve ser emprego nesse tipo de atividades que vão ter menos impacto no meio. Aquilo a que nós nos opomos veementemente é a utilização de subsídios, portanto dinheiro público, para sobrecapacitar as frotas para conduzir à sobrepesca, e isso tem sido um ponto de divergência muitas vezes entre as ONGs e as administrações públicas, e nós continuamos, e há inúmeros artigos científicos que apoiam esta tese, e nós já tivemos um evento, um webinar precisamente também com uma pessoa, um investigador há muito tempo sobre este tipo de assuntos, que é um economista, que é o Dr. Rashid Smail, e as ONGs nesse ponto são perentórias, que é tudo bem, claro que tem que ser gasto dinheiro para ajudar as pessoas a fazer uma transição, mas não pode ser usado dinheiro para destruir cada vez mais os ecossistemas. E há muitas coisas também escritas sobre isso, depois eu também posso partilhar aqui no link, no chat, aliás, as nossas posições sobre este assunto. Nós temos 8 minutos, mais ou menos. Eu gostava aqui de pegar nesta questão do Miguel Santos, voltando aqui ao Miguel. Deixa-me só dizer que já respondi à Aida, agradeço imenso. Eu penso que as pessoas conseguem ver o Q&A, se alguém nos puder dizer no chat sim ou não, mas vos recomendo que vejam o texto que a Aida Campos, investigadora do IPMA, não sei se está aqui nesta qualidade, mas reconhecemos-la assim, colocou um comentário muito pertinente para também contextualizar a anterior reforma e o que poderá ser a próxima. Boa. Ana, desculpa, queria só dar Sim, então aqui sobre esta questão do Miguel Santos, sobre consumo em particular, tentando não me alongar muito, o Miguel pergunta, mas como vamos convencer os portugueses, o Miguel incluído aparentemente, a não comer bacalhau porque não é sustentável, porque não é um recurso local? Bom, primeiro dizer que não é o facto de não ser sustentável que o torna, que não é o facto de não ser local que o torna insustentável. Obviamente que existem espécies que são capturadas noutros sítios do mundo que são sustentáveis e espécies que são capturadas cá que não são sustentáveis. Portanto, aqui o que nós tentamos sempre passar é que o assunto já é complexo o suficiente, e nós aquilo que tentamos indicar é algum tipo de direção para onde as pessoas devem encaminhar-se. Garantidamente, bacalhau é a espécie que é mais consumida em Portugal, são cerca de 22 kg por ano, por pessoa. Sim, por pessoa, sim. E isso faz mais ou menos 1/3 daquilo que nós consumimos de pescado. Nós consumimos cerca de 60 kg por ano, que é muito acima daquilo que é a média da União Europeia. A média da União Europeia é uns 24 kg, mais ou menos. Portanto, isto faz-nos questionar qual é que é a sustentabilidade e qual é que é a necessidade também, muitas vezes, de consumir esta quantidade de pescado. Sendo que o bacalhau que nós consumimos e os estoques de bacalhau já tiveram ou têm problemas de sustentabilidade associados. Esmagadora maioria deles. Sim, portanto aquilo que nós dizemos é, nós não estamos numa fase em que vamos dizer, não sei se algum dia estaremos na realidade, de dizer às pessoas para não comerem peixe ou para não comerem bacalhau, mas aquilo que nós dizemos é pensar um bocadinho sobre a necessidade de comer tanto bacalhau. Eu no outro dia estive a fazer as contas quando pensei 22 kg, uau, isto é quanto por semana? E depois chego à conclusão
porque é mesmo muito, e nem nutricionalmente faz muito sentido comer esta quantidade toda de pescado. Aquilo que nós pedimos às pessoas é um bocadinho menos. Se nós todos conseguimos ter esta capacidade de reduzir o nosso consumo em todas as áreas, porque felizmente vivemos É muito bom, Miguel. É muito bom, Miguel. O Miguel está aqui a comentar, mas é muito bom. Claro que sim, mas continua a ser bom se em vez de comermos todos os meses, comermos 2 em 2 meses ou outras coisas, como seja uma vez por ano, tal. A questão, aquilo que nós queremos dizer em nossa mensagem principal é reduzir é sempre uma boa opção, pensar antes de comprar também é uma boa opção, perguntar-nos de onde é que vem, e depois existem peixes ou espécies de pescado que provêm, portanto, que têm selos associados ou que provêm de locais mais próximos de nós, e essas também seriam boas opções. Portanto, aquilo que nós pedimos é que as pessoas pensem um bocadinho antes que se questionem mesmo, eu preciso mesmo de fazer esta compra, preciso mesmo de comer isto, porque há outras opções, obviamente, e nós só recentemente é que começámos a falar sobre a redução do consumo de pescado, sabemos que é um bocadinho controverso, mas achamos que faz todo o sentido. No panorama geral... Deixa-me fazer um parênteses, consumo de pescado, consumo de proteína animal. Claro que sim, claro que sim. E Claro. é importante explicar esse contexto também. Claro que sim. Mas sim, desculpa, não sei se tinhas acabado. Não é isso, muitas vezes é só questionarmos sobre se necessitamos de comer aquela quantidade toda ou aquelas vezes todas durante o ano. E muitas vezes a conclusão vai ser que não. Portanto, se nós conseguirmos reduzir alguma coisa, já achamos que para nós já é um ganho, já é ok, pronto, já estamos a conseguir reduzir um bocadinho. Mas nós percebemos que o bacalhau então tem uma carga tradicional e emocional não é muito grande e que é muito difícil de alterar padrões de consumo, mas a nossa retórica tem sido muito essa, que é reduzir um bocadinho e lá chegaremos. E diversificar não quer dizer necessariamente ir apanhar e comer espécies que não sabemos em que estado é que estão. É um bocado mais não incidir sempre o nosso consumo em 4 ou 5 espécies, como a maior parte dos países faz até muito mais que Portugal. Mas sim, é um tema complexo. Eu acho que os colegas que estão aqui das outras ONGs reconhecem que nós, há década e pouco, que somos questionados, ONGs, sobre o que é que eu posso comer, o que é que eu não posso. E é muito difícil responder de forma objetiva. Era muito desejável e cada vez mais eu sinto que é mais injusto para a sociedade as ONGs também não poderem dizer algumas linhas, algumas coisas que fazem sentido. Mas de facto é um tema muito complexo, mesmo o do próprio apenas, o do bacalhau é muito complicado. E depois é um bocadinho isto, é ir lendo, é ir vendo informação, ter em conta que para termos um sistema completamente rastreável de informação atualizada ao mês sobre o estado de cada estoque e o impacto que ele tem, vai ser provavelmente impossível ou muito difícil de conseguir. Portanto, é um bocadinho também ir gerindo a conduta de cada um com alguns critérios, com a informação que estiver disponível, ir fazendo uma decisão ponderada. E já podemos ir lá. Fala-se agora do Seaspiracy. O Cowspiracy gerou um debate interessante sobre reduzir o consumo de proteína animal. Também gerou muito ruído, é verdade, mas estas conversas são importantes e depois há muitos níveis e muitos anos de trabalho para consubstanciar estas conversas. Agora, de facto, eu falo para mim, eu parti para este trabalho como um amante das pescas e até das dimensões sociais e económicas da pesca, mas também como um consumidor de pescado. E no meu percurso tenho reduzido imenso o consumo de pescado, por questões pessoais, éticas, morais. Não deixei de consumir na totalidade, não sou vegetariano, mas quer dizer, eu acho que é muito importante também questionarmos, irmos adaptando também à informação que vamos ouvindo ou ao conhecimento que vai sendo consolidado. Estamos abertos até estas conversas. Agora também é importante ter em conta que não é de um artigo ou de um documentário que se vai tirar conclusões sobre o que é a postura de uma organização ou o que é a resposta àquela pergunta, para perguntas tão complexas como estas. Não sei se já respondi ao Seaspiracy, se calhar respondo. Não temos uma opinião ciana, obviamente não faz sentido ter. Está lá fora, gera conversas interessantes, também muito ruído, mas gera muitas conversas interessantes.
está até a permitir algumas pessoas e organizações mostrarem o seu trabalho em contraponto ao que é um documentário Netflix de 1h30. Portanto, é bom, é bom, é bom. Vamos conversar abertamente sobre as coisas, não tem que haver receios. Mas também é muito importante não aceitar as coisas como dogmas, de lado nenhum, muito menos de um documentário, não é muito menos, também não de um documentário. Sim. Sem querer aqui, desculpem, este é o teletrabalho, sim. É o que temos, e eu também. Sim, completamente. Sim, não, nós também temos que acabar, portanto também não é aqui o problema, mas acho que é interessante que pelo menos a conversa esteja a ser feita. Nós já temos discutido, como devem imaginar, temos discutido muito este assunto no âmbito das ONGs, porque é inevitável fazê-lo na realidade, mas acho que o consenso é que é positivo que o assunto está a ser falado, é positivo que tanta gente, não sei se é positivo que tanta gente esteja surpreendida com algumas das informações que lá aparecem, porque nós achávamos que muitas das informações que lá estão já eram do conhecimento mais ou menos comum, não todas, mas no geral, e a nossa visão costuma ser positiva, é aquilo que nos permite falar mais e mais e mais e mais sobre o nosso trabalho, nós compramos, nós queremos, nós gostamos, portanto, e isto pronto, este também é um assunto que podia dar mais um documentário. Isto está a ser Está a ser. genuinamente Sim, Covid reality, mas todos nós lidamos com isto. Toda a gente está no mesmo, não é? Nossa, Ana, desculpa. Sim, eu acho que nós também, se calhar, podemos terminar. Não sei o que é que achas. Porque nós estamos no limite do tempo. Sim, eu não quero manter as pessoas aqui por mais tempo do que aquilo que nós pretendemos. Vamos fazer assim, vamos capturar as perguntas que ficaram por responder. Vamos tentar responder por escrito. Mas este relatório permite também à Siena fazer aqui um momento de introspeção, um momento de comunicação um bocadinho mais abrangente, mas o trabalho vem de muitos anos e vai continuar. Nós estamos cá, não temos respostas finais para quase nada, fazemos parte deste grande conjunto de partes interessadas que tem que falar e deve dar a sua posição sobre pescas, conservação marinha. Portanto, entendam como uma conversa que não acaba hoje e que vai continuar, ok? Sim. Obrigado. Sim. Aquilo que eu dizia então a todos é: nós vamos enviar esta gravação, posteriormente vamos também enviar o relatório que deu origem a estas 8 lições aprendidas. Pedimos para ficarem atentos às nossas redes, nós vamos ter ainda para a semana e para a outra, pelo menos já temos webinars agendados. Portanto, se estiverem interessados neste tipo de assuntos, é sempre uma boa forma de estar a par e de poderem participar neste webinar. Temos aprendido muito. Tem sido muito, muito, muito positivo para nós. Temos tido pessoas que de outra forma provavelmente não teríamos, temos tido muito público também provavelmente de outra forma não teríamos, se isto fosse presencial, portanto estamos a tentar tirar coisas positivas desta situação em que todos estamos, e penso que é isto, Gonçalo, lá está, estamos nesta situação de estar em casa com muitas coisas a acontecer ao mesmo tempo, como todos, mas agradecemos a todos a presença e desculpem termos demorado um bocadinho mais de tempo, mas gerou-se um debate muito interessante. Os nossos e-mails estão públicos, é só mandar-nos um e-mail, fazermos um telefonema e nós continuamos a conversar sobre este assunto e outros. E é isso, acho que vou aqui terminar aqui a nossa sessão. Obrigada a todos, tenham um resto de boa tarde.